E aí, pessoas, como vocês estão? Mais um dia que eu estou aqui para poder falar da série Casamento. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta aqui no botão inscrever-se, comenta, compartilha. E aqui na descrição tem o link do meu Instagram, onde você pode me seguir. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Meu povo, minha pova, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, conforme o tema que nós escrevemos aqui no título do vídeo, é escolher ou ser escolhido. E eu sempre tive muito na minha mente que eu escolheria a pessoa para se casar comigo, que jamais eu seria escolhida. Eu pensava, não, eu vou me interessar pela pessoa, eu vou orar e Deus vai fazer ela se interessar por mim. Só que mal a gente sabe que o nosso coração ele faz plano, mas quem dá a resposta certa é Deus. E eu sempre orei nisso, Senhor, o homem que eu me interessar, se for da tua vontade, eu vou orar e que o Senhor faça ele se interessar por mim. E não foi bem assim que aconteceu, né? Eu disse que eu ia falar sobre a vida de casado, só que eu não posso falar da vida de casado sem antes falar como o meu marido e eu nos conhecemos. Bom, eu acredito que alguns de vocês já sabem, o Alexandre ele é pastor. Mas quando eu o conheci, ele ainda não era, ele estava sendo preparado para tal coisa. Nessa época eu era uma obreira, ele também era. Eu era de uma sede regional. E essa sede regional cuidava de algumas igrejas, 12 ou 13 igrejas naquela época, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem. E o Alexandre era líder de grupo de jovens. E eu ajudava um obreiro numa igreja ali da região a cuidar temporariamente. Até ele se estabilizar, então eu ajudava o obreiro, eu era auxiliar dele. E todas as terças-feiras, ali na sede regional, tinha reunião com os líderes de todas as igrejas ali ao redor do grupo de jovens. E o Alexandre sempre estava lá. Foi aí que eu o vi pela primeira vez. E por incrível que pareça, de tantas vezes que ele foi lá na sede, eu nunca o tinha visto. Aquela até então foi a primeira vez. Eu tinha apenas 17 anos e o Alexandre tinha 19. E quando eu bati o olho nele, né, aquele rapaz alto, moreno, bonito. Brincadeira, gente. Eu me interessei, não pra mim. Eu me interessei nele pra uma amiga minha. Que bizarro, né, gente? Que louco. Eu me interessei numa pessoa pra uma amiga minha. Porque eu achava que fisicamente eles combinavam muito. Só que eu não tinha em mente que é muito além das aparências para que duas pessoas possam ficar juntas. Eu mal sabia que ali estava o homem com quem dali um tempo eu iria me casar. Muito bem. Essa minha amiga uma vez falou pra mim, eu não consigo gostar de ninguém, eu não me interesso por ninguém, não tem nenhum ali que faça o meu tipo, nem fisicamente, nem no jeito, né? Nem alguém que na conversa faça com que eu me interesse. E aí eu falei, poxa, tem um rapaz que é líder da igreja tal, ali da região, ele é assim, assim, assado, tem todas as características dele. Eu falei, eu acho que você vai gostar, terça-feira vamos lá pra você ver? Ela falou, vamos. Nessa época eu gostava de um outro rapaz, que era ali da mesma igreja que eu era. E até ele ficou sabendo que eu gostava dele, mas o bichinho era mole demais, nunca tomou atitude. E eu sempre tive comigo que eu não chegaria nele, que eu não chego, que quem tinha que chegar em mim era o homem. Não sou contra a mulher chegar, tá meninas? Se você acha que você tem que tomar coragem, até porque tem homem que não tem coragem, então você tem que ir mesmo. Mas esse era o pensamento que eu tinha na época. E o Alexandre, a primeira vez que ele me viu, ele já se interessou por mim. E eu me interessei nele pra uma outra pessoa. No dia combinado, eu e minha amiga fomos nessa salinha onde tinha essa bendita reunião. E ela o viu. Uau, que lindo, gostou, se interessou. Ela falou, vamos ver no que dá. Meses depois, o Alexandre foi transferido lá para a sede regional, porque como ele estava sendo preparado para pastor, não só ele, como muitos obreiros, muitos rapazes ali da região, foi passar a congregar ali para essa preparação, né? Para ser eita!
foram muitos rapazes ali da região para se prepararem para ser pastor. E o Alexandre, ele, muito espertinho, começou a ter uma amizade comigo. Comigo, com essa minha amiga que estava interessada nele, e com a irmã dela, porque andávamos nós três. E me tornei amiga dele e tudo mais, ele me orientava, eu falava da minha vida pra ele falava da vida dele pra mim. Ele até me falava de algumas moças que tinham se interessado nele, ele chegou até a conversar, mas não tinha dado em nada. Mas ele mesmo conversando com essas moças que se interessaram nele, ele tava interessado em mim, mas ele pensava, poxa, tá um pouco longe. Mas quando eu falei que eu tava interessada num outro rapaz, aí o negócio mudou assim de figura. Ele começou a orar mais por mim. E ele mal sabia que eu tava querendo que ele se interessasse ali pela minha amiga. Os meses foram passando, a gente foi se conhecendo. E chegou o mês de outubro, que é o mês do meu aniversário. Eu completei 18 anos. E ele falou que ia me dar um presente. Eu falei, é mesmo? Ao mesmo tempo que eu imaginei, normal, ele é meu amigo, já fiquei com a pulguinha atrás da orelha. E ele veio com o quê? Um ursinho de pelúcia. Aí eu já fiquei daquele jeito, não queria acreditar. Minha irmã, larga de ser boba, ele gosta de você. E passaram-se alguns dias, ele me ligou e falou que gostava de mim. E, gente, não tinha essa facilidade de hoje em dia, não. O celular, nem celular tinha. Ele me ligava do orelhão, já não era mais ficha, era cartão. E ali ele falou que estava interessado em mim. E aí eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer. Falei pra ele, entregar na mão de Deus. Porque, embora eu não me atraísse por ele fisicamente, eu gostava muito do jeito de ser dele. E aí eu conversei com essa minha amiga e falei tudo o que aconteceu, porque ela gostava dele, afinal de contas. E ainda mais foi eu que falei dele pra ela. E ela falou assim, Natália, pensa bem, eu já sei que eu não tenho chance com ele. E ela falou, e embora eu sei que você não goste dele, que ele não te atrai fisicamente, eu sei que o jeito dele de ser, são as características do homem que você quer. Ela falou, então por que não tentar? Ela falou assim, não me importa, então vai e tenta. Eu realmente fui e comecei a conversar com ele, me interessei. Só que o namoro não era para aquele momento. E nós, cristãos, pelo menos de alguma igreja, a gente costuma orar antes. Então nós começamos a orar. E como o interesse não era namorar naquele momento, porque ele estava preparado para ser pastor, tudo que ele queria era ser pastor, então foi isso. Isso daí, o namoro ficou para segundo plano. Uns 2 ou 3 meses depois, ele foi ser pastor. E surgiram alguns empecilhos, nós não pudemos namorar, ficamos orando mais um tempo. No total foram 9 meses orando. Gente, 9 meses orando. A gente gostava mesmo, né? Ele foi bem paciente e eu também. Mas a Bíblia fala que o amor tudo espera, né? Tudo sofre e tudo espera. E começamos a namorar. Só que as coisas começaram a acontecer de uma forma muito rápida. Porque 2 meses depois, nós ficamos noivo. Faltava alguns dias para eu completar 19 anos, eu ainda estava com 18. Dias depois eu completaria 19 e já estavam falando na história para nós nos casarmos. Ele já estava falando em casamento e tudo mais. E como ele era pastor, antes de um pastor casar, tem que conversar com a liderança, tem que ser tudo conversado, tem que ser tudo apresentado. E aquilo me assustou porque eu não tinha em mente casar-me muito nova. Nova sim, mas não muito nova. Eu achava que 19 anos era muito cedo. Claro, teve pessoas que se casaram mais cedo, mas pra mim ainda não era o momento. E eu pensava, meu Deus, e agora? Só que mais um tempo depois aconteceu uma fatalidade que nós não esperávamos. E foi algo assim que... O que eu posso dizer? Foi algo que nós ficamos sem chão. E se você quer saber como continua essa história, na próxima semana nós vamos gravar essa parte. Gente, eu conto com a colaboração de vocês para poder compartilhar esse vídeo e para continuar assistindo os demais. Um beijo e até o próximo vídeo. Now the world